Olá, aluninhos do quarto ano 1. Tudo bem com vocês? Então tá, que a professora também está tudo bem, obrigada. Continuando com as nossas aulas online, hoje nós vamos falar sobre o módulo 3, lá da parte da apostila de História. E o que fala o módulo 3? Sobre a descoberta da agricultura. Como que foi isso? Há milhares de anos atrás, lá mais ou menos lá 11 mil anos atrás, os primeiros hominídeos, que são aqueles homens que nós estudamos já no módulo 1 e 2, de onde é o surgimento da raça humana, lá do continente africano que nós já vimos. Estão lembrados? Então há milhares de anos, eles começaram a observar que as sementes que caíam no solo, na terra, dali onde caíam essas sementes, germinavam outra. Ou seja, brotava, nasciam outras sementes. Com essa observação, eles passaram a fazer o quê? Retirava já a semente ali da fruta, do fruto da planta, e eles mesmos passaram a plantá-las. Porque eles iam ter o quê? Alimentos em maior quantidade. Eles também se deslocaram menos após a produção do seu próprio alimento. Retomando lá o módulo 1 e 2, que eles eram nômades. O que era isso mesmo? Era aquele grupo de pessoas que viviam numa determinada região, num determinado local. E eles faziam o quê? Extraíam os alimentos que tinham ali naquele local. Apenas o necessário para a sobrevivência. Alimentos, caçavam animais para comer e usar a pele como que mesmo? Como vestimenta, né? Então, o que acontecia após um determinado tempo? Acabava os alimentos e os animais daquele lugar, daquele determinado lugar, esse grupo se deslocava para outro lugar. Eles eram nômades, viviam em cada tempo numa região, de acordo com o quê? A quantidade de alimentos para a sobrevivência deles. Mas após a descoberta da agricultura, que passaram a plantar esses alimentos, eles começaram a se deslocar menos. Por quê? Porque eles começaram o quê? Eles perceberam que eles conseguiam produzir os alimentos deles. Então não era necessário tanto deslocamento, que era perigoso, porque tinha outros animais pelo caminho, tinha o frio, tinha diversas coisas que também podia atrapalhar, aí que era perigoso para eles essa deslocação. Eles também, com o tempo, com o passar dos anos, eles introduziram fertilizantes, que é para o quê? Para a planta crescer mais forte, crescer mais rápido. Passaram a utilizar máquinas e a produzir mais sementes ainda. A domesticação dos animais também foi muito importante para os nossos ancestrais. Há registros, pesquisas, que o primeiro animal que eles conseguiram domesticar foi o lobo. Daí, o que foi acontecendo com o passar dos milhares de anos, foram surgindo outras espécies de lobos, outras espécies mais dóceis, que hoje, o que o homem tem hoje consigo? O cachorro. Mas isso é pesquisa, é estudos que foram feitos ao longo desses anos. E após isso, eles passaram a criar outros animais, porque o lobo é um animal selvagem, bravo. Após eles conseguirem domesticar, amansar e deixar o lobo mais próximo deles para ficar mais favorável, eles passaram a criar outros animais, como vacas, aves, e foram obtendo outros alimentos também, como carne, ovos, leite, também vestimentas, como através da lã do carneiro. Eles perceberam que se tirasse a lã do carneiro e fosse juntando, dava para fazer vestimenta, e perceberam que depois, é claro, que crescia novamente ali no carneiro. Isso acabou acontecendo com o quê? Sedentarismo. Eles caçavam menos, eles andavam, se movimentavam menos, porque passaram a produzir o próprio alimento, passaram a caçar menos, porque eles tinham ali as plantas e eles tinham os animais que forneciam carnes, ovos e leites para eles. Então o homem acabou ficando mais
sedentário, né? Sedentário que é aquela pessoa que não faz muita atividade física. Nesse módulo também, nós vamos falar sobre o patrimônio material. O que são esses patrimônios materiais? São objetos produzidos pelos grupos humanos e são objetos que podem ser tocados, como moradia, monumentos, ferramentas, roupas e utensílios. E eles guardam informações da vida desses grupos, que nós já vimos lá anteriormente também nos 2 primeiros módulos, o papel de quem? Dos arqueólogos, como que eram as escavações em sítios arqueológicos. Então são esses profissionais que o quê? Vão descobrindo esse patrimônio material nosso, dos nossos ancestrais, do início da humanidade, eles vão catalogando, lembra que nós já vimos isso? E esses são esses patrimônios que foram deixados, né, pelos nossos ancestrais. Então, dentro aqui da nossa apostila, aqui tem o processo aqui, ó, o processo da agricultura, como que foi que aconteceu a descoberta aqui do homem através da observação dessas sementes que iam caindo ali na terra e dali nascia outra, brotava outra, né? Então aqui, ó, com o tempo eles também aprenderam a armazenar esses grãos. Eles, da mesma forma que eles aprenderam a cultivar, eles aprenderam a guardar também, né? Tipo fazer um estoque para caso quando faltasse, eles tinham ali esse alimento, tá? E eles foram desenvolvendo novas ferramentas que ajudaram muito eles. Como que eles desenvolviam, professora? Lascando pedra, né? Nós vamos ver aqui agora. Eles lascavam pedra, foram criando mesmo, né, com madeira, ferramentas que o quê? Ajudasse eles nessa questão aqui da agricultura. Fizeram enxada, pá, foram fazendo tudo de madeira, tudo para facilitar o trabalho deles, tá? Então aqui, os primeiros grupos humanos, a caça foi uma atividade importante para garantir os alimentos desses grupos, porque eles caçavam, né, para ter o quê? O alimento para eles. Existem algumas dúvidas sobre alguns estudos, qual a região que os lobos foram domesticados, se foram ali nas regiões da Europa ou da Ásia, mas tem pesquisas que continuam pesquisando ainda. Tá? Aqui, o patrimônio material na pré-história, né? Os primeiros grupos de hominídeos criaram instrumentos de pedras lascadas, ossos, madeiras, que foram capazes de ajudar a enfrentar esses desafios que eles estavam passando, que era o quê? Criando, na verdade, de cultivar o alimento por meio da agricultura. Isso criou muitas mudanças na humanidade, nos grupos, que nós vamos continuar estudando ali no módulo 4, certo? Então aqui, olha só, para cultivar os alimentos, eles começaram a observar qual era o momento certo também, que era preciso para plantar e colher. E essa observação de passagem do tempo tornou-se muito mais importante para eles, tá? Eles começaram a fazer observação, sabe do quê? Com o sol. Exatamente, eles começaram a guiar a plantação de acordo com o sol. Foram construídos grandes monumentos de pedras para marcar o nascer e o pôr do sol. E também servia como templos religiosos. Aqui, olha só, tem um exemplo de como fazer aqui, ó, o relógio do sol. Mas depois tem uma maneira muito simples de fazer também, que a professora vai ensinar para vocês. Mas qual foi a importância do relógio do sol, que a professora até comentou, acho que na aula de matemática sobre o tempo. Eles passaram a observar a questão do dia e da noite, e essa também questão do sol ajudou muito com as 4 estações do ano, que ali eles começaram a observar que era um momento bom para se plantar quando estava mais quente, determinado alimento, quando estava mais frio, determinado alimento também é bom, ou mesmo no frio queimava mais a questão das hortaliças. Então, essa questão da observação do sol ajudou muito os hominídeos, os primeiros grupos humanos, na questão do desenvolvimento da agricultura.
ok? Então aqui, todos os patrimônios que foram deixados por eles são patrimônios materiais. E o que eles deixaram? Eles deixaram ferramentas, utensílios, vasos. Teve um grupo que mesmo explorando, eles descobriram o cobre. E eles perceberam que derretendo o cobre em determinado lugar, depois que secava, pegava a forma. Então eles criaram também jarros, tachos, assim, tigelas de cobres, de madeiras. Então o homem foi evoluindo muito. E esses são esses patrimônios que através que os arqueólogos escavam nos sítios arqueológicos e eles vão descobrindo, que nós já vimos lá nos primeiros módulos, como também os monumentos, ok? Agora a professora vai apagar a lousa e vai passar um resumo do módulo 4. Bom, turma, continuando então na nossa disciplina de História, no módulo 4, é um módulo que vai tratar de como que foi essa expansão dos hominídeos, dos primeiros grupos humanos para o mundo. Professora, nós já vimos então que surgiu lá no continente africano, lá na África, que foi o surgimento da humanidade. E como que hoje os homens, nós estamos espalhados pelo mundo inteiro? Como que foi dando essa questão da expansão das cidades, dos países pelo mundo? Então, aqui nós vamos ver, no módulo 4, que eles saíram da África e um dos primeiros caminhos que os hominídeos fizeram, que eles se espalharam, foi pela Europa e pela Ásia. Como que eles fizeram isso? Alguns estudiosos têm esse Estreito de Bering aqui, que há milhares de anos atrás era uma ligação que tinha ali da Ásia para a Europa. E esse lugar é um lugar ali, esse estreito, vocês vão ver aqui no mapinha, é água, mas há milhares de anos atrás ele ficou por um tempo congelado. Deixa a professora pegar aqui para vocês. Vocês vão ver aqui, ó, esse estreito aqui, ó. Alguns pesquisadores, historiadores, dizem que ele ficou durante muito tempo congelado. Então foi possível fazer essa travessia a pé mesmo, saindo ali, saindo da África, foram para a Ásia e depois para a Europa. Da Europa eles conseguiram atravessar e chegar à América do Norte, que hoje nós temos lá, né, Canadá, lá os Estados Unidos. Então foi assim que eles conseguiram chegar aqui na América do Norte. Tem esse mapinha muito interessante aqui e na página anterior aqui também, ó, tem esse mapa aqui que nós chegamos até a fazer um pouquinho, mas foi numa outra aula que nós fizemos da expansão. Então aqui, ó, tem o Estreito de Bering aqui e tem aqui a setinha de como que eles fizeram para se espalhar para a Ásia, que foi o primeiro lugar que eles foram, e depois para a Europa. Como que eles chegaram até a América do Sul? Alguns estudiosos, pesquisadores, dizem que algumas embarcações semelhantes a canoas saíram da Oceania e vieram parar aqui na América do Sul. Que hoje, o que nós temos aqui na América do Sul? O Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai. A invenção da roda também ajudou muito a essa população, esses grupos humanos na época. Por quê? Porque como eles começaram lá com a agricultura, a produzir mais grãos, a plantar mais, e eles faziam um transporte nos ombros, carregando também nas mãos. E não dava para carregar em muitas quantidades e precisavam de muito mais pessoas. Como eles conseguiram inventar a roda, ajudou nesse transporte, porque eles conseguiam carregar uma maior quantidade e num tempo mais curto também fazer esse transporte aí dos grãos da agricultura, dos alimentos. Quem foram os escribas? Porque aqui, quando foi surgindo também se espalhando a da África, os primeiros grupos humanos para o mundo, também se inventou a escrita e o desenvolvimento do comércio. Como que se deu o desenvolvimento da escrita? Eles sentiram a necessidade, algumas pessoas,
que eram os escribas, eram pessoas respeitadas. Por quê? Porque como começou a ter excedente, ter grãos excedentes, porque eles começaram a registrar, os escribas, a comunidades, quantas pessoas tinha o grupo. Começaram a registrar quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças. Também aqui a quantidade, o pagamento de tributos, que eu já vou falar daqui a pouquinho, e começaram a registrar acontecimentos importantes. Mas a escrita se deu no fato, ela surgiu do quê? Como eles estavam produzindo bastante grãos com o desenvolvimento da agricultura, começaram a estocar, começaram a sobrar. Precisou-se o quê, então? Contabilizar isso, saber anotar quanto que tem desse grão, quanto que tem do outro grão. Eles precisavam ali registrar o estoque que eles tinham e por quanto tempo eles faziam uma estimativa que daria aquele alimento produzido lá que estava guardado. Daí foram surgindo a necessidade da escrita e os escribas, que eram essas pessoas que faziam essas anotações aqui, que na época era de extrema importância. Saber a quantidade de pessoas nos grupos, os grãos, os acontecimentos e o pagamento dos tributos. Como eles começaram a estocar comida, eles estavam lá com determinada quantidade desse grão, do outro. Foi daí que surgiu o comércio, da troca de produtos excedentes entre os grupos. O que é isso? Morava um grupo nessa determinada região, outro grupo nessa região, outro grupo. E eram grupos variados, diversificados. Então, o que isso significa? Que cada um cultivava mais um tipo de semente, uma plantação, que era mais ali propensa, que era mais apropriada para o seu grupo. Não significa que eles produziam todos os produtos, todas as plantas, eles cultivavam as mesmas coisas. Cada um cultivava de acordo ali com a sua região e com a preferência, com a sua característica daquele grupo. Então, o que aconteceu? Eles começaram a trocar os produtos. Esse grupo aqui produzia tanto grãos de tanta coisa, aquele era outra. Eles começaram a trocar. Esse daqui passava um pouco desses grãos para cá e esse daqui para lá. E assim foi tendo essa troca de produtos, foi daí que surgiu o comércio. E essa troca de produtos, esse comércio, o que aconteceu? Ampliou muitas informações sobre, primeiramente, os produtos. Porque, então, eles começaram a perceber que existiam outros tipos de grãos, outros tipos de alimentação com os diversos grupos. Então, isso ampliou essa informação. Olha só, não existe só isso, tem aquilo, aquele outro. As paisagens, porque eles não moravam numa região pertinho, assim, vizinho, eram grupos assim, longes, eles viajavam para fazer essas trocas. Então, eles começaram a ver o quê? Outros tipos de paisagem, outros tipos de árvores, rios, talvez não tinha rio tão perto ali, no caminho para outro grupo tinha um rio. Foi possível observar objetos também. Lembra que a professora falou no módulo 3 que eles começaram a criar ferramentas, objetos de cerâmica, eles foram criando lá diversas coisas que foi ajudando tanto no cultivo da agricultura e na criação de animais. Então, eles foram observando, olha, aqui esse grupo tem tal coisa, nós não temos. Foi possível fazer essa troca ampla de informações entre os grupos. As primeiras aldeias passaram a produzir tecidos, gente. As primeiras aldeias que foram surgindo, deixa a professora ir lá na página agora. Lá na página 49, ó. Aqui foi surgindo as primeiras civilizações. Como? As primeiras aldeias lá na pré-história, como começaram a produzir tecidos, muralhas para proteção, ou mesmo comercializar os produtos que sobravam. Eles foram se especializando, porque eles tinham grãos guardados, então eles tinham tempo para fazer outras coisas. Produção de tecidos, construir muralhas. Por que muralhas? Esses grupos foram crescendo cada vez mais. E um grupo grande,
que acontece? Ideias diversas, ideias diferentes. Então, um grupo começou a pensar diferente do outro grupo. Foram se aumentando, foram se criando, foram se surgindo civilizações. Civilizações, depois deu origem, que é a palavra que? Cidade. Então, conforme foi criando esses grupos foram surgindo e foram ficando maiores, eles começaram a construir muralhas de proteção, né? Eles começaram a construir essa muralha para se proteger de outros grupos que pudessem atacá-los. Como eles construíram essas muralhas para a proteção, precisava também de gente para proteger. E esses protetores foram os primeiros guerreiros. Daí que deu origem aos primeiros guerreiros. Um grupo maior, e esse grupo maior, como lembra que a professora falou que eles foram crescendo, foram aumentando, precisou ter o quê? Um líder. Senão cada um fala uma coisa, cada um pensa uma coisa e não chega a consenso nenhum. Então, foi se criando o quê? Cada grupo foi tendo o seu líder. Aquele que liderava, aquele que criava as regras, os tributos, né? Que é no caso foi a cobrança de impostos. E também se criou um exército. Porque aqui, ó, já teve os primeiros guerreiros. O que fazer com esses primeiros guerreiros? Foi daí que surgiu o exército. Então, esse líder, ele era o responsável pelas regras da comunidade, a cobrança de impostos, de tributos. Impostos, hoje que a gente paga, nós chamamos de impostos. Lá, antigamente, se falava tributos. E eles também lideravam o exército. Só que, nessa época, os sacerdotes ajudavam. Quem eram os sacerdotes? O líder religioso. O líder religioso, ele opinava bastante, junto com esse líder, e juntos os dois decidiam o que era melhor para essa comunidade. Então, o sacerdote, na época, ali da religião, ele tinha muita influência nas decisões também, tá? Essas organizações que foram crescendo as cidades e esses líderes, logo mais adiante se tornaram quem? Os reis. Né? E é o rei que, com o surgimento do rei, o que aconteceu? Foi assim que surgiu o Estado, que está aqui, ó, uma organização centralizada que exerce o poder sobre determinada região ou território, que foram esses líderes que foram surgindo aqui. As sociedades humanas foram se tornando cada vez mais complexas, reunindo agricultores, comerciantes, soldados, artesãos, sacerdotes e funcionários do Estado. Essa forma de organização social é chamada de civilização, que é a forma que nós vivemos hoje, né? Então, vamos retomar aqui agora. Aqui, vamos pegar lá no início do módulo 4, né? Aqui da apostila, e vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão fazer essa observação aqui, ó. O que vocês estão entendendo observando essa pedra? Ah, professora, tem alguns símbolos, tem uns riscos. O que é isso? Foram os primeiros registros que foram feitos através da escrita. Registro do que, professora? Da quantidade de pessoas, da quantidade de grãos. Eles precisavam começar a registrar. Não tinha papel, eles registravam em pedras. Com o que mesmo, professora? Com as ferramentas que eles foram criando, lascando pedras, madeiras. Foram assim que eles foram criando as ferramentas para fazer os registros aqui nas pedras. Virando, essa aqui é a página 41 do módulo 4. Virando aqui, então, olha aqui, ó. Se vocês forem observar aqui, né, essa aldeia, o que eles estão fazendo aqui? Olha só, tem diversas atividades, né? Tem aqui, ó, tá criando um objeto, dando comida para os animais, cortando lenha. Então, quando foram surgindo essas comunidades, cada um também foi tendo uma função lá dentro. Isso também, por isso que se deu também a necessidade de ter um líder, senão cada um queria fazer o que quisesse, ou uma quantidade de pessoas que queriam fazer uma coisa só. Então, foi necessário também aqui. Qual foi o papel do líder? Dar um direcionamento na atividade que cada um ia fazer dentro da aldeia.
Aqui, como a professora já mostrou, tem aqui ó, um mapa com as setinhas aqui, falando sobre o quê? Sobre aqui, ó, como que os hominídeos se espalharam pelos continentes asiático e europeu. Seguindo, aqui tem um mapinha falando do estreito aqui de Bering, como os estudiosos acham que eles chegaram até a América do Norte, porque essa parte pequena aqui de água ficou durante muito tempo congelada, então foi possível fazer a travessia a pé por ali. Aqui está falando da invenção da escrita e de novas tecnologias, no caso a nova tecnologia aqui foi a roda, né, que facilitou muito para eles aqui o transporte, a transportar as cargas com muito mais facilidade, né? E eles passaram aqui também a preparar instrumentos de metal aqui nessa época. Virando aqui, olha aqui, ó, outros registros aqui dos escribas, ó. Lembra que a professora Aline falou que eles começaram a registrar, fazendo risco, fazendo figuras. O que isso aqui lembra mesmo, essa figura aqui? Foi lá do módulo 1. As figuras, o quê? Rupestres, que nós vimos que eram figuras que eram desenhadas nas paredes das cavernas, que eram feitas com o quê? Com sangue de animais, com plantas que eles moíam e faziam. Então, essa daqui lembra bem aquela pintura rupestre que nós já vimos no início, né? Aqui falando do surgimento do comércio, tem aqui uma ilustração, né, mostrando mais ou menos a troca dos produtos, né, dos grãos que eles estavam comercializando, trocando, que eram os grãos excedentes que eles estavam começando a produzir para guardar, né? Aqui está falando que o comércio possibilitou o contato entre diferentes grupos, enriquecendo as informações que as pessoas tinham sobre o mundo que viviam. Todas as questões aqui, todas as atividades, está tudo aqui relacionado junto com o resumo, vai ficar bem bacaninha para vocês responderem. Aqui, o surgimento das primeiras civilizações, que vem aqui, né, as aldeias foram crescendo, esses grupos foram aumentando. Daí, o que aconteceram essas aldeias? Como eles estavam? Dominavam a questão da produção dos alimentos deles, eles puderam o quê? Ampliar a produção deles para tecidos, ferramentas e muralhas começaram a se cercar, começaram a surgir as cidades. Aqui, as cidades do passado e do presente, né? Aqui está falando, a cidade mais antiga do mundo é datada há milhares de anos e foi surgida na atual Cisjordânia, que surgiu há cerca de 10 mil anos. O surgimento das primeiras cidades foi um processo que se desenvolveu há milhares de anos. As primeiras cidades surgiram próximas a rios, pois a água é fundamental para a vida humana, certo? Então, galerinha, olha só. Aqui tem só um comparativo para vocês verem como que eram as cidades antes, como que é a cidade hoje, como nós vivemos, certo? Espero que tenham gostado e está aí. Até mais!